Estamos de volta, acesse o nosso site www.conexãocidade.com. Aqui ao meu lado, o ex-prefeito Ademar Delgado, bateu um papo aqui com a gente e desejar um feliz final de ano. Um abraço, felicidades, boa noite. Boa noite, Paulo Cosme, é um prazer estar aqui com você, especialmente agora que nós estamos encerrando o ano. E aí eu quero aproveitar para desejar um Feliz Natal para toda a comunidade camaçariense e que tenha um ano de 2019 feliz, que tenham bastante emprego, que o povo está sofrendo, perdendo emprego, que tenha muita paz, que a violência, infelizmente, ela nos perturba. Então quero desejar um ano de muita prosperidade para o povo de Camaçari. Pois é, rolou um fake news aí que o senhor estava indo para uma secretaria. Ou é verdade ou é mentira? Secretaria de onde? Não, uma secretaria aí. Sim, mas eu digo O prefeito ia aqui do município? indicar. Aqui do município? Não, isso é fake news Fake mesmo, news porque, mesmo. Veja bem, primeiro, eu não fui convidado. Sim, Segundo, sim. se fosse convidado, não aceitaria. Então, isso é especulação do que não tem o que fazer. E o governador está lhe chamando para assumir a secretaria? Não temos conversado, eu tenho estado em alguns eventos, mas não tenho procurado fazer nenhuma conversa, porque meu problema é o seguinte, rapaz, eu trabalho desde 1970 formalmente, tenho 68 anos. Informalmente trabalhei lá na roça desde menino, aos 12 anos de idade, que eu morei na roça, uma fase ótima da vida, trabalhei muito. Então, o que eu estou tentando ir até aqui, estou indo muito bem, obrigado, é cuidar um pouco de mim, da minha família, quer dizer, porque eu vivi mais para o grande, para o coletivo. E nesse processo político, você se afasta muito das pessoas mais próximas. Da família, né? As pessoas mais próximas, que vai da família, aos amigos. Então eu estou aproveitando esse momento para viver um pouco da minha vida, viver um pouco da vida da minha família. Minha mãe tem 92 anos, aí tem momentos que ela fica meio derrubadinha, daí a gente fica, nós éramos 10 irmãos, perdemos um, somos 9, e fica a 850 quilômetros de distância, então nós temos que temos uma escala, semanalmente tem gente lá, então eu estou cuidando de minha mãe, quer dizer, dando a minha contribuição e eu vivendo um pouco mais uma tranquilidade, sem aquele estresse, aquela correria. Então agora eu vivo mais numa boa, né? Cantando aquela música, ando devagar, porque já tive pressa. E aí faço minhas caminhadas, cuido do meu quintal, visito os amigos. Aniversário que tiver, eu estou indo agora para aniversário de boneca, confraternizações. E agora no fim do ano é tanta confraternização que a gente acaba pegando uns quilinhos a mais. Então eu estou vivendo, tem um ciclo de amizade muito amplo que não me falta, digamos assim, convite para que a gente está se relacionando, horas no município, horas em Salvador, horas no interior, e por aí a gente vai vivendo a vida, procurar viver um pouco mais tranquilo. Então, de forma que eu não tenho buscado, eu diria até que eu tenho procurado fugir dessas coisas, né? Porque se for convidado mesmo, e convite de governador é convocação. Então eu não tenho criado as condições para isso, né? Porque se convocar, e agora eu vou ter que cortar minhas férias. Eu sempre disse que eu trabalhei desde 1970, eu só tive 2 meses de férias na minha vida. Eu peguei um carro, eu, minha mulher e um cunhado e a mulher dele, e viajamos, foi em 84, e aí fizemos uma viagem, mais de um mês rodando pelo Brasil e tal. E outra foi quando meu filho nasceu, que eu fui cuidar, junto com a Edna, de Tiago e tal. Foi uma coisa assim extremamente prazerosa, valiosa e tal. Eu tive então 2 meses de férias. Então agora eu estou tentando viver um pouco, desacelerar. Tinha uma preocupação que eu não conseguisse, mas eu cheguei à conclusão que eu consigo, faço. Que fica ali em Arembepe, sai de manhã para caminhar, bater papo, vou ali na peixaria, pergunto, e aí, companheiro, já receberam o defeso? Não, e tal, futrico ali um pouquinho, converso e vou andando, passo na banca de revista para conversar, então tentando viver uma vida mais mesmo de aposentado, né? Mas também a gente não esquece o processo político, obviamente a gente tem participado agora. Porque pelo fato de ter sido prefeito, as pessoas têm cobrado muito da gente uma posição de liderança, de protagonista.
E o que eu estou querendo dizer e tentando botar na cabeça dos companheiros, que a gente pode organizar um grupo político, discutir a cidade, essa coisa toda, mas sem o compromisso de que eu tenha que ir na linha de frente. Nós podemos, eventualmente, se surgir um nome que eu sempre defendi, um nome novo, a renovação do processo político, surgir um nome novo com compromisso com a cidade, competente, que seja sério, que a gente acredita, a gente aí entrar nessa candidatura para valer e tal. Então tem uma série de coisas aí que temos 1000 oportunidades para fazer, de forma que a gente tem muita inquietude aí que a gente desenvolve na nossa paz. Na sua gestão, o que foi que o senhor mais errou e o que você mais acertou? Olha, é difícil a gente ter essa avaliação do que mais errou, o que mais acertou, porque às vezes o que para muitos é erro, para outros é acerto. Por exemplo, tinha muita gente que me cobrava uma posição política de fazer concessões, de uma série de coisas, e por isso eu fui vitimado, porque eu achava que a coisa pública ela não poderia ser dedicada a projetos familiares, a interesses econômicos, mas sim o interesse da coletividade. Então aí para muitos que eu não cedia a essa pressão, só foi erro, para mim só foi acerto. Faria tudo de novo, ia tentar novamente resistir a qualquer projeto familiar, a qualquer projeto de enriquecimento ilícito, porque eu sempre entendi que a coisa pública deva ser administrada por seriedade. Agora, teve coisas que os companheiros falaram, mas fulano atrapalhou, você errou quando não tirou Beltrano. Ora, isso é uma coisa muito difícil, porque o puxa-saco, o cara que, o mau caráter, ele tem uma competência de lhe iludir, que se aqui ele diz para você, não nas câmaras, em off, que eu sou isso, aquilo, me critica, quando chega no gabinete eu sou o cara, o maior e tal, essa coisa toda. Então é difícil. Por outro lado, eu nunca fui muito afeito a perseguir ninguém, a estar maltratando ninguém. Eu sempre, o que eu pude na minha vida, o que eu mais fiz, foi ajudar as pessoas e não estar batendo em ninguém. Nunca fiz a política da agressão, eu sempre fiz um trabalho de construção e não de destruição. Então foi minha vida, e de forma que aí nesse embate de querer fazer uma política diferente e não ter conseguido preparar os agentes políticos e a sociedade para aceitar esse novo formato de gestão, é que a gente é criticado por muita gente. Mas por outro lado, e agora quando os dias vão passando, a gente vai vendo a receptividade, o carinho e o reconhecimento que muitas pessoas têm. Por exemplo, na festa ali da confraternização da imprensa, aí teve uma cidadã que veio falar, passou 1 hora falando comigo, um bom tempo falando comigo, sobre a Orquestra Sinfônica dos Jovens. É uma coisa extraordinária aquilo. O que era aquilo? Aí foi relembrando que tinha coisa que eu nem lembrava. Nós botamos música, aprendizado de música, ensinamento de música em 70 escolas do município. E escolhíamos em cada escola os três melhores. Tínhamos um conservatório na Cidade do Saber, onde as crianças brigavam. Um dia me cercaram na Cidade do Saber, lá vem problema, porque jovem... Sabe qual era o problema que eles tinham comigo? Prefeito, não dê férias no conservatório, porque eu não quero deixar de estudar música. Então, quer dizer, umas coisas assim que você fica empolgado. E aí se organizou uma orquestra genuinamente de Camaçari, uma coisa extraordinária, e que gostaria muito que tivesse aí apresentando concerto nessas praças que estão iluminadas. Seria muito mais bonito se essas crianças estivessem aí fazendo os seus concertos, os pais com certeza orgulhosos e radiantes, porque foi uma oportunidade que se fez de tirar aquela juventude de estar fazendo coisas mal feitas, porque eles estavam obrigatoriamente estudando música e estudando regulamentarmente o seu curso, e ainda tinha uma bolsa de apoio. Tudo isso que me lembraram naquela festa. Que bom. Então as coisas, elas começam a ser afloradas, as pessoas começam a fazer comparações ou a enxergar coisas que às vezes, quando estavam só presos a fazer reivindicações, nem sempre as mais legítimas, então as pessoas não tinham a capacidade de enxergar o outro lado.
Eu estava há pouco, encontrei ali com o meu amigo Antônio Mota, e ele falando de tudo que o Parque Verde tem, os Parques Verdes, sim, pode-se dizer que tudo foram feitos por nós, porque fizemos a maioria absoluta de toda a infraestrutura toda. Mas isso as pessoas parece que não enxergavam, mas agora estão enxergando. Estão enxergando. Então isso é uma coisa boa. E teve coisas assim também, por exemplo, que muitos criticaram, muitos elogiaram, que eu fiz aqui, que foi a primeira vez na história do município. Eu fiz o processo de transição. E aí, seja que você começa me fazendo perguntas, se eu vou assumir alguma secretaria, para você ver que até a imprensa ainda não absorveu direito o que é isso. Fazer a transição é um dever republicano. Sim. O que eu fiz, porque nós tínhamos o nosso mandato, tinha data de encerramento, que era 31 de dezembro, eu tinha que criar todas as condições para que o governo que se elegeu, para que ele tocasse a máquina sem solução de continuidade. Mas muitas pessoas, que nunca viram isso no município de Camaçari, nunca viram isso, aí disseram que eu tinha acordo, pacto, não sei o quê, que de vez em quando ainda fala, já diminuiu muito, mas de vez em quando você começou aqui me perguntando isso, de vez em quando fala, então isso não tem, quer dizer, o que nós fizemos foi um dever cidadão, foi um dever constitucional, foi um dever republicano, e isso acontece no mundo inteiro. Então, as coisas dessa natureza, para muitos foi errado, para muitos foi acertado. Para mim foi acertado, faria tudo de novo, porque é assim que eu entendo a coisa pública. Eu vi, você vê como toda moeda tem duas faces. Eu vi uma pessoa, foi falar comigo outro dia, que eu vou preservar o nome para não... Ademar, eu nunca vi aquilo nos últimos... No último mês de governo, você querendo concluir, fazer contratos, assinar contrato, deixar as coisas aí. Eu digo, olha, fulana, essa coisa eu fiz porque eu entendia que eu tinha que deixar a máquina organizada. O que é que nós deixamos? Deixamos aí um projeto de mobilidade urbana, que o prefeito está aí executando. Foi um contrato que nós deixamos 53 milhões em caixa. Mas ele foi contra. Na época você vê... Foi contra, vereador contra, e hoje caiu no colo dele, né? Para você ver, por isso que eu acho que essa política de do governo, sou contra, é da oposição, eu sou contra, essa coisa está errada. Então, na época, quando eu apresentei o projeto de lei na Câmara Municipal, ele votou contra e outros vereadores votaram contra. E por que toparam executar o contrato que deixei assinado? Porque era bom para o município, porque era legal, porque foi constituído com todos os princípios que norteiam a administração pública, que é da legalidade, da moralidade, da transparência, coisa. Então isso tudo foi acatado. Aí nós deixamos a obra do Rio, tem aí 25 milhões, deixamos o contrato assinado, ficaram aí com aquele final de 2016, foi muito tumultuado, política nacional, aquela coisa de processo pré-impeachment de Dilma, crise econômica, aquela coisa toda, e aí nós não conseguimos tirar uma tal de uma AIO, autorização para início de obras. Deixamos o contrato assinado com a San Juan. E aí a San Juan está executando o contrato como esse outro que dá de mobilidade. Se pegar os contratos, você vai ver lá que a assinatura é minha do contrato. Sim. E lá 25 milhões, cá 53, deixamos um outro saldo significativo de obra do Desembaía, contrato assinado. E aí tinha pessoas que defendiam que eu deveria tentar fazer uma forma de embaralhar tudo isso, rescindir, não sei o que, dar fim. Não, eu não, aí eu não vou, isso é uma coisa que eu não faço. Agora tem gente que me condenava por isso, por não ter embaralhado. Ora, quem ia ser o prejudicado? A comunidade. Então eu deixei. Agora, teve coisas que eu não consegui fazer, que eu queria fazer, porque teve a oposição de dois segmentos aqui da comunidade. Por exemplo, eu queria dar uma modernizada na feira. Sim. Ali nós tínhamos um projeto extraordinário, fizeram um movimento tão grande que nós sequer conseguimos apresentar o projeto que eu queria apresentar, discutir se a população diferente aceitasse, nós implantaríamos, se não aceitasse, não implantaríamos. E a gente viu o projeto, né? Em off, quer dizer, lá nós não conseguimos apresentar. Então era uma coisa extraordinária, porque prevaleceu naquele momento dois grupos políticos aí que ficavam disputando, mas não queria que eu fizesse aquilo porque a Ademar crescia. Isso é uma política mesquinha, política horrível. Então nós fazíamos eventos evangélicos, eventos religiosos, como se faz. São Tomás de Cantuária, São as Lavais, que são eventos
do segmento católico, aí nós fazíamos eventos religiosos, os eventos do segmento evangélico, aí me denunciaram e tal, e aí eu estou respondendo processo. Foi apenado, né? Apenado. Ministério Público Federal ou estadual? Ministério Público Estadual. Quer dizer, a gente está aí brigando para reverter isso, mas uma dor de cabeça, quer dizer, um desgaste, uma aporreação desnecessária, porque nós não fizemos nada mais do que era feito no município e nos municípios do Brasil. Lembro que nós juntamos a peça de defesa. O ano passado, o prefeito de Salvador fez a mesma festa, a Marcha para Jesus, ainda fez propaganda na televisão da festa e tudo lá, tudo normal, cá com a gente, por conta dessa denúncia, dessas coisas. Então, tem umas coisas na política que nos entristecem, porque a gente vê que os interesses pessoais, mesquinhos, sobrepõem ao interesse da comunidade. Então, eu sempre pensei na política nessa coisa maior. Eu sempre vi assim e não me arrependo disso. Então, para muitos, errado, para mim, certo, ou para muitos também certo, que a gente está vendo as coisas aí, de forma que a gente está aí, vivendo a sociedade, observando e vivendo, esperando, torcendo para que cada dia Camaçari melhore mais. Eu lembro, por exemplo, eu falava isso há pouco, num concorrente seu aí, que aquela Via Parafuso, se você chegasse ali na Via Parafuso, você não via praticamente nada, todos aqueles empreendimentos que estavam ali, ou seja, a maioria daqueles empreendimentos quem entregou foi Ademar Delgado, inclusive shopping, coisa que vale. Sabe quantas habitações? Os Canários, Jardim Limoeiro. Isso, as habitações, sabe quantas foram? Sim. 23 mil unidades de habitação nós entregamos nesse município no meu período, sendo que 12 foi do 0 a 3, aquele que o cidadão paga uma prestação pequena, e 11 acima de 3 salários. Nunca na história desse município se teve tanta habitação para o povo. E um detalhe, porque é uma coisa que às vezes as pessoas ficam comparando e não se apercebem, é que os últimos prefeitos da década de 80 para cá, um teve 15 anos, outro teve 12 anos, outro 11 anos e Ademar Delgado 4 anos. E tem comunidades por aí, como citei aqui o caso do Parque Verde, que eu desafio o que eu fiz versus o que todos fizeram juntos, como pavimentação no distrito de Monte Gordo, é só chamar aí as lideranças lá. O que nós fizemos em 4 anos, muito maior do que todos eles juntos. Então nós temos uma série de coisas. Agora, nós talvez tivéssemos tido uma dificuldade de comunicar com a sociedade, porque eu entendia, tenho uma certa dificuldade nisso, que nós temos a obrigação de fazer, que o poder público não tem que estar gastando zilhões com propaganda, embora fizemos propaganda também. Então nós tivemos talvez a dificuldade de mostrar, porque nós optamos por fazer o trabalho nos bairros mais periféricos. Eu dizia, eu não ficava feliz em ver as pessoas saírem de manhã e estarem pisando na lama, chegar depois e estar pisando na lama. Pergunta aqui Antônio Mota, quantas ruas nós pavimentamos lá no Parque Verde? Ele dizia 26 ruas, ele está aqui afirmando. Nós temos o areal lá em Barra de Pojuca, que tudo que foi feito por a gente. Nós temos ali em Monte Gordo vários lugares, Beco da Cebola e tudo mais, que nós fizemos todo esse processo. Agora ficou, não concluímos tudo, e como essas ações foram na periferia, onde as pessoas mais precisavam, isso não tem uma repercussão. E muitos governos têm a preocupação de vir para o centro da cidade, onde tem visibilidade, tem que fazer o que o povo vê e não o que o povo precisa. E nós fizemos mais o que o povo precisava do que o que se via lá em Arembepe. Lá em Arembepe, que é onde eu moro, nós pegamos, tem o bairro da Caraúna, nós pavimentamos inteiro. Nós pavimentamos ali ao lado. Iluminou. A iluminação desse município, lembra como era aquela luz fosca, apagada? Nós trocamos toda a iluminação desse município, deixamos uma iluminação clara, a cidade bem iluminada. Quer dizer, nós fizemos uma série de vestiários aí nos campos de futebol e fizemos uma coisa boa, que nós chamamos a comunidade para que nós fizéssemos e ela assumisse. Foi assim ali nos 46, foi assim lá nos POCs, foi assim lá no Verde Horizonte, e foi assim em Arembepe.
Então nós fizemos uma série de quadras poliesportivas por aí nas escolas, deixamos muita coisa feita. Tivemos um problema aí no final com o reajuste de pessoal, nós oferecemos com todas as dificuldades, eu disse, eu quero fechar minhas contas com os índices, tudo direitinho, e aí a inflação acumulada de 2015 foi 10,67, nós oferecemos, ficaram politizando, oferecemos aos servidores, ficou um primeiro momento polarizado em dois polos para me detonar. Aí, resultado, depois de muita discussão, os professores, que são muito mais organizados, mobilizados, aceitaram a nossa proposta em 2016, tiveram 10,67 parcelado. Os servidores não aceitaram, e aí teve promessas de que teria tudo resolvido. Resultado, os servidores estão aí sem receber 2016, que não aceitaram o que nós oferecemos, e nós oferecemos, ainda fizemos uma proposta bem didática. Gente, eu vou dar 5 em janeiro, porque é pagar a garantia da data base, 5,67 em dezembro, incluindo o 13º, e vou pagar, como paguei o salário, que não era a tradição dos prefeitos que perderam as eleições no município, que nunca deixaram o salário em dia, basta que você retome a história, pegando de 85 para cá, você vai ver que todos que perderam largaram 2 salários e 50% do 13º sem pagar. Eu disse que pagaria, deixar os salários atualizados, que era para poder a luta começar em 2017 do zero. Resultado, não aceitaram. Agora, quando me encontra por aí, quando eu passo ali na porta do sindicato, me grita, eu vou lá. Éramos felizes e não sabia. E não sabia. Queríamos, volta Ademar, queremos isso. Não, companheiro, meu tempo já passou, vocês perderam a oportunidade. Então, o resultado, deixaram de receber 10,67, não receberam. 2017 passou zero também. 2018 passou zero também, já são 3 anos para os servidores e 2 para os professores. E vamos ver, o futuro a Deus pertence. Espero que no ano que vem que tenha a reposição de tudo isso acumulado do passado e mais um ganho real para poder melhorar a vida deles. Então são essas coisas que quando a gente vai com a cabeça tranquila, sentado, sem pressa, a gente vai vendo que tem muita coisa por fazer. Deixa eu falar só mais um episódio aqui do caso de Arembepe. O dia nós estávamos me oferecendo lá um café da manhã e chegamos lá, tinha todas as forças políticas lá. Aí eu cheguei e disse para o pessoal, aqui ó, tem representando tudo aqui, eu quero fazer um desafio a vocês. Teve prefeito de 15 anos, teve de 12, teve de 11, e eu fui só 4 anos. Eu fiz mais por Arembepe do que todos juntos. Vamos fazer o desafio, ninguém topou, porque é só pegar e ir lá para ver. UPA, por exemplo, o município só tem 2 UPAs de verdade do município. Quem construiu fomos nós, a de Arembepe e a da Gleba. Então são coisas importantes que estão aí. A história está vendo essa coisa. Então nós fizemos aqui uma policlínica aqui na Radial A, uma coisa extraordinária, que eu espero que esteja funcionando bem. Então nós deixamos uma série de coisas aí funcionando, mas é da vida. E eu espero que Camaçari tenha cada vez melhores serviços, que a população seja cada vez melhor atendida, que cada vez se gere mais emprego, cada vez se faça mais habitação para a nossa população. E esses 2 anos do prefeito Elinaldo Araújo? O que é que você tem sentido? Não, eu tenho uma postura muito tranquila de não ficar atirando, não sou muito de estar atirando a minha... Mas eu fiz aqui na prática, no passado, se olhar a avaliação anterior, eu fiz sem esse objetivo de estar avaliando, fazendo um certo ping-pong. O que fizemos, o que deixou de fazer, o que deixei pronto e as coisas. Por exemplo, eu caminhando lá em Arembepe, aí eu passo lá na peixaria, o pessoal... Prefeito, cadê o nosso defeso? Eu digo, agora não é mais comigo, agora já foi. Agora tem o mar aberto aí, né? Aí vou lá conversar com o pessoal da agricultura familiar, quando encontro com os amigos. E aí o pessoal, cadê o PPA que nós comprávamos com cartão? O pessoal tinha um cartão, toda a produção da agricultura familiar, e essa produção era distribuída através das sedes
para todas as entidades sociais. Prefeito, nossa cesta de Natal e nosso peixe da Semana Santa. E aí a gente fica ouvindo essas coisas e o povo meio, eu percebo que tem muita gente triste, né? Porque eu acho que as questões sociais, elas precisam ser vistas com muito carinho, porque Camaçari, pela sua formação, lembre que na década de 70, Camaçari tinha, meados de 70, tinha 30 mil habitantes, e daqui a pouco, na própria década de 70, foi para 90. E hoje tem mais de 300 mil habitantes. Então vem muita gente à procura do emprego em Camaçari. Então nós temos uma população, uma grande massa da população que é de baixa renda, que precisa ser assistida com programas sociais. O dinheiro público é para isso, não é para botar em projeto familiar de ninguém não, não é para enriquecer não. É para você arrecada, para distribuir para quem mais precisa, sob a forma de serviços, ou até de assistência, ou até de assistencialismo. Até o assistencialismo ele é feito, porque às vezes a pessoa está numa situação que ela precisa do peixe, ela não tem condições de aprender a pescar. Aí você tem que dar o peixe. Então essas coisas aí, quer dizer, você vai cotejando ponto a ponto que vai vendo aí as diferenças. Mas eu espero que as coisas sejam feitas cada dia mais a serviço da grande população do nosso município, que carece muito de serviços públicos de qualidade. Muito obrigado por ter vindo, vai voltar mais vezes, bater um papo aqui em 2019 e a gente espera que o senhor retorne para batermos esse papo em 2019. O problema é a agenda de aposentado, que eu aposentado, é muito difícil, porque diz que é já que você está aposentado, faça isso, faça aquilo, me arranja tanta coisa para fazer, que falta tempo. Mas é brincadeira, eu estou à disposição, eu dei uma, digamos assim, fiquei quieto lá na minha casa, olhando as coisas, mas você me convidou, e eu vim, porque você sempre foi um parceiro, eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer a cobertura que vocês aqui do programa, tic-teco, como a gente fala, deram de todas as ações do nosso governo, e parabenizar pelo trabalho e aproveitar para mais uma vez desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para toda a família camaçarense, inclusive a Delcio que está ali meio triste, para ficar mais alegre, para poder, a Delcio e Antônio Mota que está aqui, vocês aqui da TV, desejar um feliz 2018 com muita paz, com muito emprego, com muita perspectiva e boas novas, é o que eu espero para todo o povo camaçari. Muito obrigado por ter me convidado para estar aqui batendo esse papo com vocês. Pois é, vou para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para falar da Câmara Municipal de Camaçari que aconteceu na manhã de hoje. Um abraço a todos e a gente vai lá e volta.